Como foi o meu período de adaptação na SpaceX? Bom, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está ansioso pelo seu período de adaptação, né? A sua entrada ali na SpaceX. Ou então você já passou por esse momento, está querendo relembrar um pouquinho como que foi, está querendo ver o que foi diferente da sua adaptação, ou você é também só um curioso. Bom, eu ingressei na SpaceX no dia 22 de janeiro de 2021. Meu nome é Eric Zampolo, eu passei na prova no ano de 2020 e ingressei no ano de 2021. Decidi que não queria seguir carreira militar. Enfim, tô aqui fora desde 2021 no mundo dos civis e tenho minha agência de marketing hoje. Enfim, falo do Exército aí com muito respeito, continuo admirando a profissão, mas vi que não era para mim. Bom, falando um pouquinho sobre o meu período de adaptação, tá? Então, novamente, entrei na SpaceX ali no dia 22 de janeiro. Agora eu não lembro se eu falei 21, mas 21 era o dia que as pessoas que não eram majoradas entravam. Eu entrei no dia 22 de janeiro. Entrei no dia 22 de janeiro e meu período de adaptação foi até o dia 20 de fevereiro. E aí, às vezes, você se pergunta, cara, o que é esse período de adaptação? Falando de forma bem simples, é basicamente uma adaptação para tirar você da vida civil, do cotidiano de um civil, e te transformar no militar. É claro que a gente não pode falar que em menos de um mês ali você já é um militar completo, mas ao longo desse período, a ideia da adaptação é tirar de você como que eu posso dizer aqui de uma forma mais tranquila? Bom, eu acredito que quem está me acompanhando aqui não tem mimimi, não vai ficar enchendo meu saco aqui por ter um vocabulário um pouco mais chulo às vezes. Mas, cara, tirar esse ranço de paisano mesmo, esse ranço de civil, esse negócio de ficar tendo desculpinha pra tudo, enfim. O período de adaptação ele é para isso, para tirar todo aquele negócio de civil que você tem, de paisano que você tem, de falar que você não sabe, falar que você não consegue, de ficar com medinho de falar ou de fazer as coisas, de não ter voz ativa. Enfim, o período de adaptação ele é para isso e para te transformar num militar ali num curto período de tempo. E é um curto período de tempo que parece que vai ser infinito, tá? Porque ao longo da adaptação, diversas vezes eu também já quis sair ali, queria antecipar um pouquinho, mas eu falei, ó, vou aguentar a adaptação porque não é possível que eu esteja querendo sair só porque as coisas estão difíceis. Que realmente é um período que você tem pouquíssimo sono, você quase não dorme mesmo. Dependendo do que você faça ali, você não vai dormir mesmo. Então eu tenho até algumas histórias de, por exemplo, às vezes quando a gente fazia alguma besteira durante o dia, o tenente ia lá e falava pra gente assim, ó, você tá no grupamento de faxina amanhã. Aí, pô, quem tá na faxina tem que acordar mais cedo para conseguir fazer a faxina. Então, sei lá, a gente acordava às vezes 5, 6 horas, 5 horas da manhã a gente acordava, era o nosso normal ali, 5, 5 e meia. Se eu não me engano, a alvorada era 6 horas. E aí, quem tinha que ficar na faxina, 4 horas da manhã já tinha que estar de pé para arrumar a ala. E aí, por exemplo, no caso da segunda companhia, que era a companhia que eu tava, a nossa ala tem árvores, tinha árvores. E aí, pô, no sol isso era bacana pra caramba, porque enquanto a primeira companhia e a terceira ficavam no sol ali, tinha que ficar treinando no sol, a gente tava felpudo, assim, de certa forma, porque, pô, tinha árvorezinha ali em cima da gente, a gente ficava na sombra, tava tranquilo. O problema é que essa árvore sujava pra caramba durante o dia. E aí, no dia seguinte, a gente sempre tinha que ficar limpando as folhas, porque quando a gente fosse usar a ala tinha que estar sem folha alguma no chão. Então, todo dia eram algumas horinhas ali que a gente ficava para conseguir tirar essas folhas que iam acumulando ao longo do dia da ala, tá? Bom, isso aí já é uma história que eu tenho, que teve uma vez que eu vou contando algumas histórias assim na adaptação, e aí depois qualquer coisa eu faço um resumão e até conto alguma coisa a mais aqui que eu esqueci. Mas teve uma vez na adaptação também que, como tinha muito esse negócio de qualquer coisa que acontecia, o tenente falava que no outro dia a gente tinha que estar no grupamento de faxina. Teve uma vez que ele convocou a gente do nada, assim, no dia, e aí, pô, eu já comecei a falar pro pelotão. Eu falei assim, ó, pô, ele vai mandar a gente pra faxina, certeza, que ele tá bolado com a gente, vai mandar a gente pra faxina amanhã, e é faxina que não sei o que, e que a gente já teve ontem, porque geralmente essa faxina, quando você já é aluno, você pega serviços, né? Então, quando você pega os serviços ali, tem cada guarnição de serviço fica responsável. Mas enquanto você é candidato, como não tem guarnição de serviço, quem tem a responsabilidade da faxina são os pelotões. Então, por exemplo, ali na segunda companhia, o primeiro dia é o sexto pelotão que fica responsável, no segundo dia é o sétimo, depois o sexto, enfim, assim sucessivamente. E aí
a gente, pô, ontem o nosso pelotão já ficou pra faxina, hoje vai ficar de novo e vai ter faxina e não sei o quê. Aí o tenente foi e chamou a gente, aí ele, pô, vocês já sabem, né? Vocês já sabem. Aí geral, faxina, faxina, faxina. Aí ele, pô, não era isso não, mas já que vocês estão falando faxina amanhã. Enfim, aí por minha causa, eu acho que geral teve que ficar na faxina depois, mas acontece, de vez em quando a gente fala demais assim mesmo, e é o que a gente chama de piruar errado. Você não pode ficar pirando errado, então às vezes você quer ser certinho demais, você quer ir muito, muito além do que é necessário e acaba sendo tido como uma piruação errada. É uma coisa que você não deve fazer, mas às vezes a gente também não sabe quando é o momento de fazer um algo a mais ou não. Coisas que o militarismo vai mostrando pra gente. Mas bom, como eu falei aí, né? A adaptação ela foi do dia 20 do dia 21 de janeiro, no caso, até o dia 20 de fevereiro, né? E aí, nos primeiros dias, a gente tem aquela questão da documentação, dos exames médicos, do TAF, da parte do psicológico que a gente faz. E aí, esses dias são até mais tranquilos, porque a gente está nesse período que a gente não pode fazer muitas coisas, porque está resolvendo essa questão da documentação e dos exames, mas depois que passou esse período aqui, aí a adaptação ela começa 100%, porque aí realmente é um período que eles querem forjar o militar, né? Eles querem forjar o aluno da escola preparatória. Se eu não me engano, esse período, ele dura uma semana e meia, tá? É até rápido, assim. Não demora muito não, mas como eu falei, depois que você está lá dentro, é tudo muito intenso. E quando as coisas são mais intensas, parece que o tempo demora mais para passar. Então, cara, você olha assim, adaptação, é um mês de adaptação. Mas, pô, é um mês ali que você não tá dormindo direito, é um mês que estão na sua cabeça por várias coisas. Então, acaba parecendo que é muito demorado para passar. E é por isso que muitas vezes você vê muita gente saindo na adaptação. Como que você percebe isso? Pelas chamadas. Então, se você é um majorado, cara, no meu ano, se eu não me engano, entrou até o 520 sem cota. Então, assim, eram 320 vagas, chamou até o 520, foram 200 pessoas que não foram. Então, é muita gente realmente que acaba não conseguindo entrar. Aliás, que acaba saindo, né, durante esse período de adaptação. E gente também que decide que não vai entrar porque quer fazer faculdade ou quer fazer outra coisa, vai entrar em outra escola. Enfim, mas aí tem esses primeiros dias, aí depois começa a questão da forja do militar aí, que você tem muita ordem unida, tem muita canção também que você vai tendo que decorar. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre alguns bizus para esse período de adaptação aí, antes de você entrar na SpaceX, que é você decorar o hino nacional muito bem, você vai ter muitas vezes, você vai... deixa eu passar um outro bizu aqui já, que eu até não passei no outro vídeo, e o porquê que eu falei que é interessante você decorar. Por exemplo, o hino nacional. Você canta na entrada aos portões ali, quando você recebe a boina de aluno. Canção do Exército, você canta também quando você tá para entrar na escola. Essas são as duas principais, tá? Que eu tô lembrando aqui. Mas se você fica errando essas canções aqui, você começa a tomar anotação. E essas anotações vão fazer com que você tenha que entregar uma relação para o tenente depois, ou que você precise entrar na faxina no outro dia. Então, tudo que você não conseguir fazer, acaba que você vai ter que pagar de alguma forma. E aí, pô, como que eles vão saber se você tá cantando ou não? Se você sabe o negócio ou não? Eles vão parar na sua frente e vão ver se você tá cantando. É basicamente isso. Então, por isso que eu falo que é bizu você já ir decorando algumas coisas. Questão de toques de corneta também. É interessante porque nesse período você vai aprender. E, cara, se você olhar lá no vídeo da entrada de 2020, na realidade, todas as entradas sempre tem um pessoal lá que são os únicos certos, né? Que estão os 319 certos e tem um só que tá. 319 errados e tem um só que tá certo e vai se mexer pro lado errado. E aí, isso muitas vezes é porque o cara tá com a cabeça a milhão e não sabe os toques direito. Então. Se você olhar o vídeo depois lá da entrada da minha turma, você vai ver que tem um pessoal que errou algumas coisas na formatura e, pô, não fica um negócio tão legal pra se ver e principalmente pra quem tá naquele momento ali, pra quem é a pessoa que tá errando. Então, por isso que eu já falo pra você decorar algumas coisas. Cara, é um período que o pessoal que tá lá dentro fala que é pra você descansar, mas, cara, não cai nessa de ficar só descansando, não. Vai decorando algumas coisas já que vale a pena, tipo, questão de canção. Então, vamos lá, vou falar de novo. Canção do Exército, hino nacional,
Fibra de Herói, Avante Camaradas, canção da SpaceX, decorar algumas canções de TFM para você vibrar lá dentro. Cara, isso é muito bom. TFM cara, pô, o momento que eu mais vibrava na formação era TFM. Cara, eu sempre gostei muito, principalmente quando era dia de corrida, ficava feliz da vida, vibrava demais. Eu só não gostava quando era natação, porque eu era treva na natação. Mas de resto, cara, vibrava muito, muito, muito. Porque tem dia que é corrida, tem dia que você vai pra pista de. É um circuito lá que você faz de treinamento mesmo, curtia pra caramba também. Pô, enfim, já passei alguns bisus aqui pra você, qualquer coisa vai no meu outro vídeo lá que vão ter mais bisus. Mas, cara, é um período que aí o que é interessante você já ir sabendo. Cara, não tenta ficar dando desculpinha pra nada. Você não fica chamando também o tenente de senhor. Então, esse negócio que você vê em filmes americanos, geralmente, do cara que vai falar com o tenente e fala assim: senhor, licença, senhor. Não, não existe isso. Você vai falar com o tenente, você vai falar assim: permissão, tenente, posso falar com o senhor? Aí sim você fala senhor. Mas sempre vai chamar ele pela patente dele ali, né? Então, pô, vai falar com o tenente, chama de tenente, vai falar com o sargento, chama de sargento. Não fica nessa de ficar, senhor, posso falar com o senhor? Senhor, não, não existe isso, tá? Cara, eu fiz algumas besteiras também, já vou falar aqui nesse vídeo também. Falei em outro, mas vou repetir nesse aqui. Depois que passa o TAF, você começa a pagar por algumas coisas ali, né? Então, pô, o tenente está direcionando você a fazer a coisa certa, o pelotão a fazer a coisa certa. Vocês não estão fazendo da forma que ele está direcionando, ele está falando para você vibrar e você não vibra, o pelotão paga por conta disso. E aí, por exemplo, pagar é ter que fazer algumas coisas. Então, aí no nosso caso, tinha que ficar sentando e levantando às vezes. Aí eu, por exemplo, eu tenho a rótula do joelho desgastada. E não que isso seja uma desculpa, tá? Porque, cara, a gente entra lá, a gente tá aceitando o que a gente vai passar lá. E a gente sabe que lá é isso mesmo, é sim senhor e acabou. Aí, pô, tava sentando e levantando no chão lá, e aí eu falei, cara, pô, tá doendo pra caramba isso aqui, não vou mais fazer isso não. Aí eu comecei a só abaixar e levantar. Cara, eu tomei um esporro absurdo assim, fui chamado de um monte de coisa lá no meio do pelotão todo. E aí o que eles fazem? Quando tem uma laranja podre, eles fazem com que todo mundo se volte contra essa laranja podre. E naquele momento, eu fui a laranja podre, porque tava todo mundo fazendo o negócio certo, eu fiz o errado. Ele me colocou ali na frente do pelotão e começou a falar para todo mundo sentar e levantar na minha frente, e o pessoal suando lá, pagando pra caramba, falando assim, ó, já que o Zampolo não pode fazer, então vocês vão fazer por ele. Aí ficou lá todo mundo sentando e levantando, olhando pra minha cara, o pessoal bravo pra caramba. Aí, pô, depois eu cheguei no pelotão, pedi desculpa pra eles, falei qual que era a minha situação ali. Teve um ou outro ali que ainda assim não curtiu muito, mas a maioria, pô, me abraçou, falou, não, cara, tranquilo e tal, mas não faz mais isso. E, enfim, nunca mais fiz essa questão aí de estar pagando de pagar e querer dar uma carteada, mas outro camarada meu de pelotão fez. Vou até falar também. O tenente mandou ele pagar, sei lá, 50 flexões. Ele fez, eu acho que 45 e falou que tinha pagado, que estava devendo. E o tenente estava contando. Putz. Aí o tenente falou assim: ah, é? Agora é 500. Pô, como que o cara vai fazer 500 flexões? Não faz, cara. O que aconteceu na hora que a gente viu que ele estava sofrendo lá? Começou a juntar geral do pelotão. Falou: ó, eu pago 50, eu pago 40, eu pago 30 e tal, tal, tal. E aí, cara, outro bizu aqui pra você: espírito de corpo. Tá todo mundo no sanhaço ali, tá todo mundo vivendo uma situação muito tensa, mas o que eu vejo que os tenentes vibravam muito era quando, pô, você tá no sanhaço, você tá numa situação ruim, porém você quer ajudar o seu camarada. Você tá naquela situação que não é uma situação boa, porém você tá querendo ter um espírito de corpo ali. Então já pega essa visão aí. Individualismo não vai levar você para lugar nenhum. O que vai te ajudar, o que vai fazer você muitas vezes ter um período mais tranquilo ali dentro, menos pior, é esse espírito de corpo. Você querer ajudar, você querer se unir ali com o pessoal e não ficar com separatismo, com divisão, com individualismo, tá? Então, cara, essa questão de o camarada ali tá passando um sanhaço, pô, ajuda ele, cara. Ele tá com problema nos estudos, ajuda ele. O cara caiu numa situação dessa aí, que o tenente falou pra ele pagar 1000 flexões lá. Tenta ver se você pode ajudar nisso aí. Às vezes vai acontecer o tenente falar que, pô, a bucha é dele ali, é ele que tem que resolver. Mas às vezes o tenente vai vibrar se você e os seus camaradas ali decidirem ajudar ele. Então, é basicamente isso. E aí, cara, teve uma outra situação também durante a adaptação que
por conta dessa questão do joelho, eu tive que ir pra sessão de saúde, porque, cara, chegava à noite e eu não conseguia nem dobrar a perna. Minha perna doía pra caramba, o meu joelho. Aí fui pra sessão de saúde, assim, é um pouco mal visto. Não, é um pouco não, é mal visto quem vai pra sessão de saúde, né, no período no período de escola, no período de formação ali no geral. Seja você candidato, seja você aluno, seja você cadete, você é mal visto se você ficar indo lá pra sessão de saúde. E aí eu fui, e o tenente falou assim: Ah, Zampo, você tá na sessão de saúde? Aí fui eu e mais um camarada meu que é de cavalaria hoje. Aí ele falou assim: Ó, vocês dois, e eu acho que esse camarada foi por causa de joelho também, que o joelho dele tava zoado. Aí, ó, vocês dois decora a canção do Corpo de Saúde. Cara, quem disse que eu consegui decorar essa canção? Não consegui decorar. E aí ele falou assim, ó, se você não decorar essa canção, o pelotão vai sentar e levantar até vomitar. E aí, cara, sei lá, ele me reuniu com esse meu camarada lá que tinha que cantar também umas 5, 6 vezes, tipo, em dias diferentes pra ver se a gente tinha decorado. E eu sempre acabava errando, não tava conseguindo decorar. É tipo um negócio mó fácil hoje de decorar que eu vejo assim, mas eu não tava conseguindo, porque era um monte de coisa pra fazer, tava com a cabeça cheia, não conseguia decorar o negócio de jeito nenhum. Por fim, o pelotão teve que ficar pagando lá pra caramba por minha causa. Então, nesse período de adaptação aí, foi um período que eu acho que o pelotão também ficou um pouquinho bolado comigo, mas pô, eu não tinha problema com ninguém ali. Pelo menos na minha frente ninguém ficava falando nada. Sempre que acontecia alguma coisa assim, eu me desculpava com o pelotão também. Sempre que eu tinha a possibilidade de ajudar alguém, eu ajudava ali. Então eu acredito até que tenha sido um período meio trevoso assim, mas eu conseguia mostrar pro pessoal que eu não estava fazendo aquilo por maldade, sabe? Era uma coisa que realmente eu não estava conseguindo fazer. Além disso, do que eu passei aqui, do que eu falei pra vocês de experiências minhas. Durante esse período de adaptação, você vai ganhar um crachá. Eu falei desse crachá no meu vídeo aqui de entrada da SpaceX. E aí, cara, esse crachá aí, ele vai ser sua farda praticamente. Na realidade, a sua farda é o cotonete, né? A camisa branca, calça jeans e o tênis. Essa é a sua farda. Mas você vai ganhar esse crachá, que é a sua identificação, cara. Então você não pode perder esse crachá por nada, cuida bem dele. Aí teve um dia que eu esqueci, tipo, eu tinha umas 5 camisas brancas lá no armário. E aí, pô, alguma tava suja, eu geralmente só tirava a camisa, colocava lá no armário, que não tava lavando as camisas nesse período aí, colocava lá no armário e às vezes já deixava ela com um crachá lá. E aí, pô, chegou um dia que eu peguei a camisa errada e tava sem o crachá, mas nessa questão de estar sempre correndo, e aí fica outro bizu pra você. Você é candidato, você é aluno, é sempre correndo. Você não vai fazer nada, tipo, andando. Tudo que você for fazer, você vai fazer correndo, você vai fazer cantando canção de TFM, você vai estar alucinado, cara. O negócio é esse. Por isso que você vê os alunos no dia da entrega de boina, todos eles muito magros, porque os caras, tipo, estão correndo durante o período inteiro ali e tem que ser assim mesmo, tá? Então, já pega esse outro bizu aqui também. Tudo que você for fazer lá, o tenente falou assim, ó, pagou uma missão pra você, ó, vai pegar tal coisa. Cara, você vai lá voando, você vai correndo, ó, pelotão, se desloca pra tal lugar. Você não vai em ordinário march, você vai correndo, cara. Você vai lá cantando canção, falando que você vai matar não sei quem, e é isso, e é assim que tem que ser mesmo, cara. Mas enfim, voltando a essa questão do crachá. Aí peguei a camisa errada lá e tal. Era um dia que eu acho que a gente foi fazer teste pra ver se a gente tava. Nem sei se pode falar de. Enfim, a gente tava na época da pandemia, então você já sabe qual doença que é que a gente foi ver se a gente tinha, né? Aí, pô, na hora que a gente chegou lá fora, que eu tava umas 2 horas lá fora já, eu olhei pro meu peito assim, eu falei, putz, cadê o crachá? Falei, nossa, tô ferrado. Se o tenente não tinha plotado ainda, não tinha visto. Aí eu falei, nossa, se ele ver que eu tô sem crachá, eu vou tomar um esporro gigantesco aqui. E já tava marcado pra caramba lá dentro por causa das coisas. Eu falei, meu, não é possível, cara, não é possível. E nesse dia, na minha adaptação, geralmente nas adaptações vão alguns cadetes da MAN também pra ajudar na adaptação, né? E aí, no nosso caso, uma semana foram os afins, né, que são os cadetes do terceiro ano, e na outra semana foram os aspirantes, que são os cadetes do quarto ano. Nessa semana tava um aspirante lá do quarto ano. Aí, pô, eu, bizonho pra caramba, fui chegar no aspirante, falei assim, aspirante, o senhor viu meu crachá por aí? Aí ele foi e falou assim, o candidato, não vi, e aí de você se eu achar esse crachá. Aí eu falei, putz, cara, não acredito, que droga. E aí, pô, fiquei procurando em todos os lugares que a gente tinha passado e não achei o crachá, que eu achei que ele tinha caído. Falei, cara, se alguém vier trazer esse crachá pra mim depois vai dar um problema.
E aí a gente teve um período ali que a gente pôde subir no alojamento rapidinho. Nesse momento que eu subi no alojamento, aí eu vi o crachá tava na camisa. Cara, eu senti um alívio nesse dia que eu falei, nossa, que sensação boa, cara, de quando você acha que tá tudo perdido e você consegue achar uma luz lá no fim do túnel. E foi o jeito que eu me senti nesse período. E aí, cara, falei um pouquinho já sobre o período, e aí tem o nosso dia antes da entrada aos portões, né? Então, é um dia que a sua família geralmente vai lá. Então, se você é evangélico, se eu não me engano, tem o culto lá dos evangélicos, aí tem a missa para quem é católico, acho que tem um negócio lá para os espíritas também. Não sei se tem alguma coisa para quem não tem religião. Enfim, no dia anterior a sua família pode ir lá, mas cara, continua tudo acontecendo normalmente ali. Então, pô, no dia que os pais eles podem ficar só determinado período ali dentro. E aí depois que os pais vão embora, é vida normal ali, não é feriado, não é nada assim. Eu lembro que nesse dia aí, a gente foi dormir. Cara, eu mesmo, eu acho que eu fui dormir lá por umas 2, 3 da manhã. E assim, não foi porque eu não tava conseguindo dormir, foi porque tinha uma porrada de coisa pra fazer. Era de sexta pro sábado. Tinha um monte de coisa pra fazer ali, pra organizar no dia. Tinha a questão de serviço lá, de você ter que limpar a companhia, ter que limpar não sei o que. Continuou normal. Quem tava meio que de serviço aquele dia tinha que fazer as suas funções. E, cara, é isso e sem ideia. E aí, chega no outro dia lá em Trás dos Portões, é um dia mais feliz, assim, né? Que você esquece um pouquinho todo o sanhaço que você passou pela adaptação. Mas eu vou fazer um vídeo depois falando só sobre essa questão da entrada aos portões. Cara, é um período exaustivo, tá? Já vou te preparando, todo mundo fala um pouquinho sobre isso. Mas o que eu aconselho aqui pra você é prepare o seu corpo, ele precisa estar muito bem preparado fisicamente. Aí você, durante esse período, enquanto você não entrou lá, cara, tenta se preparar ao máximo. Então, pô, vai fazendo bastante flexão aí todo dia, faz barra, corre bem aí, porque, cara, é exaustivo lá dentro e você precisa estar bem preparado para essas coisas. Geralmente, quem não está preparado fisicamente também sofre um pouquinho mais e, pô, eles lá dentro, eles sempre vão bater onde dói mais. Então, por exemplo, eu nunca tive muito problema com a parte física, sempre fui. Cara, a parte física pra mim sempre foi muito tranquila, pra ser bem sincero, porque eu treino desde que eu tinha 12 anos de idade, sempre gostei muito. Só que o meu ponto fraco era o meu psicológico, e era onde eles batiam. Então, se você tiver o psicológico forte, mas a parte física fraca, eles vão bater na sua parte física. Então, tenta sempre estar o máximo preparado, deixa a parte física bem preparada, deixa a parte psicológica bem preparada também. É um período para você já ir se forjando já se veja também, né, como aluno, já se veja com a farda, enfim. Acredito que eu consegui passar um pouquinho da minha experiência aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você tem alguma dúvida aí sobre esse período ou queira vídeo sobre alguma outra coisa, me manda mensagem aí e a gente vê o que a gente faz. Bom, é isso. Brasil, vamos para cima.